Hoje eu vou falar sobre terminar a faculdade. Devo terminar a faculdade? Quanto que a faculdade vai me ajudar? Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é: se você já começou a faculdade, termine. Existe um mecanismo que foi descoberto da mente que seriam os seus ciclos que foram terminados, os ciclos que foram deixados em abertos na sua vida. E a faculdade é como você começar um ciclo, né? Você começou uma operação ali de conseguir o seu certificado. E o importante é que sim, que você finalize. Se você tiver condições de finalizar, finalize a sua faculdade. Mas para fechar um ciclo. O quão importante isso vai ser para mim, não sei. Se a sua faculdade é sobre algo muito específico, né? Se você está na área de medicina, medicina veterinária, numa área que realmente requer a sua formação, aí eu acho também que é importante você ir buscar a sua faculdade, sim. Se você não sabe o que fazer, aí é que entra a grande chave da coisa. Se você não sabe o que fazer, aí talvez seja mais importante para você investir em você mesmo. Investe em você mesmo para que você possa descobrir de fato o que você quer, quem é você, o que você está fazendo aqui, o que você quer fazer com essa sua vida, com essa sua existência, qual o propósito da sua vida. Então, invista em você. Se você não começou uma faculdade e não está certo do que você vai fazer da vida, aí eu digo, invista em você. Invista em você, procure primeiro se conhecer, entender os mecanismos da mente, entender quais as suas maiores e melhores e habilidades mais fortes, quais habilidades também que você quer trabalhar em você. Eu acho que muita gente perde tempo na vida porque elas acham que as habilidades é algo que ela tem ou que ela não tem. Mas existe a possibilidade de você trabalhar em habilidades que você não tem e ser isso que você quer fazer da sua vida. Você ir para uma habilidade que você acha que nessa existência você precisa de trabalhar mais em cima delas. Mas pode ser também que você simplesmente tenha uma habilidade e queira viver a vida praticando essa habilidade e vá pela frente. Mas primeiro você precisa de muito autoconhecimento para poder se entender nesse sentido. Eu acho que essa questão de estar em dúvida sobre o que eu quero fazer para a faculdade, termino minha faculdade, não termino minha faculdade, isso é um sinal, um sintoma muito grande de alguém que está precisando urgentemente de muito autoconhecimento, de se entender muito, né? A gente não foi treinado, a gente não é treinado, a gente não tem uma educação, desde os nossos pais, tanto do colégio, que nos levam a entender a nós mesmos o que a gente quer fazer da vida, né? A gente estuda ali na faculdade e na escola muito símbolos e códigos, né, para matemática e português, física também, mas uma boa parte da escola é baseada simplesmente na generalização do que foi o passado da humanidade. E a gente é forçado a aprender essa generalização do passado da humanidade. Algumas pessoas falam que é para a gente não repetir, algumas pessoas falam que é para a gente conhecer melhor. Enfim, eu não sei quão útil isso é realmente para você. Mas as faculdades também, se for uma faculdade como administração, se for uma faculdade como artes cênicas, você vai estudar muito estratégias antigas, passadas. Hoje, as melhores estratégias de administração, as melhores técnicas teatrais, de música, na verdade, estão em cursos separados. Mas você pode ter um sonho também de ter uma faculdade, e tudo bem ter um sonho de ter uma faculdade. Isso é importante, eu tinha um sonho de ter uma faculdade. A faculdade que eu faço não tem nada a ver com a minha profissão hoje. A profissão que eu fiz hoje, eu comecei a estudar nos Estados Unidos, quando eu conheci lá. Ela não tem formação acadêmica aqui no Brasil, então eu comecei lá, terminei aqui, fiz algumas coisas por correspondência, até hoje certificação toda por correspondência. E hoje eu pratico, mas não precisava de ter uma formação. Mas eu tinha o sonho de ter uma formação. Eu queria ter um anel de formatura. Eu queria ter uma pós-graduação. E tudo isso eu fui atrás e sou super satisfeito por ter fechado esses ciclos na minha vida, por ter conquistado isso, porque era realmente um sonho de criança. Engraçado, né? Eu, quando criança, já sabia que existia uma pós-graduação e eu tinha o sonho de ser pós-graduado.
E assim eu fui atrás. Mas o quão isso é necessário para lhe trazer dinheiro, para lhe trazer riqueza, felicidade, aí não sei, depende muito dos seus objetivos. E se você está em dúvida disso, aí realmente você precisa de resgatar os seus objetivos. Ah, João, mas como que eu resgato os meus objetivos? Você resgata os seus objetivos. Não é terapia, gente, não é só terapia, é através de. Hoje a gente entende que certos campos da mente são responsáveis por certas atitudes e pelo ponto de vista que a gente tem hoje do mundo. E a gente só precisa de apertar esses botões que vão nos relembrar quem nós somos, o que nós escolhemos, o que nós queremos fazer da vida. Muita gente escuta autoconhecimento e o autoconhecimento hoje ele está muito mal divulgado. O autoconhecimento se tornou uma questão de autorreflexão, de você entrar em conflito com você mesmo, de você se pôr em questão. E esse não é o tipo de coisa que eu lhe falo aqui, lhes falo aqui. O que eu lhes falo aqui, que eu falo a você aqui, é sobre alguns botões da mente em que você olha para as suas melhores escolhas, para os seus melhores momentos, para os momentos em que você mais estava em controle sobre a situação, em momentos que você estava feliz, para que você, identificando esses momentos, você comece a enxergar esses momentos no seu dia a dia e esses momentos eles são responsáveis por liberar na gente memórias e propósito e sensação de energia, de vontade de viver. Então eu não estou aqui para ficar colocando você em conflito com você mesmo, fazendo você se questionar tanto mais do que você provavelmente já se faz, do que as pessoas fazem todos os dias. E muita gente, a dúvida, né, esse excesso de... É porque eu acho que houve uma época na humanidade que a gente não podia se questionar. A gente não podia se questionar o que estava sendo ensinado, né? Isso vem muito de uma educação muito conservadora, que tem raízes inclusive na questão religiosa, não em todas, mas tem alguma raiz na questão religiosa, que a gente não podia questionar aquilo que estava sendo dito. Então depois, mais recentemente, eu vou dizer que talvez eu acho que é pouco inclusive, talvez uns 30, na década de 70, talvez uns 50 anos para cá, começou um movimento social generalizador, e não 100% lógico, de questione tudo, questione. Isso foi importante sim para a gente, para poder trazer esse poder na nossa mão, claro, de questionar as coisas, mas ao mesmo tempo começaram a voltar isso, as pessoas começaram a voltar isso contra elas mesmas. Ela começou a se questionar sobre o que ela acreditava. E aí que talvez não seja o ponto bom. Você não tem, o mundo já está aí com vários desafios, né? Já existem pessoas aí fora para lhe questionar. Então, o melhor agora, e essa é a fórmula para a falha da autoconfiança, é quando você está se questionando demais sobre o que você é, sobre o que você quer, sobre o que você acredita. E a autoconfiança é você ser certo no que você acredita, você ter certeza. Eu não estou falando de ideias fixas, né? Ideias fixas é quando você está tão preso a uma ideia que você não consegue mudar de ideia. Você pode mudar de ideia, você pode voltar para a ideia que você estava, você pode começar outra ideia, você pode mudar, seja livre nesse sentido, mas não fique se questionando tanto. Ponha mais em ação as suas questões, né? Se você está com dúvida se vai terminar a faculdade, vá terminar a faculdade e enquanto você estiver lá na faculdade você vai decidindo, né? Se você está em dúvida de se vai começar a faculdade, comece algum movimento dentro de você, seja ou iniciar uma faculdade, seja começar a investir em você e fazer algum tipo de terapia, melhoramento pessoal, que você confie, não é qualquer um também, porque as pessoas hoje que fazem terapia estão acostumadas com terapeutas que ficam dando conselhos sobre a sua vida, pessoas ficam caladas, analisando, e depois vai analisar você e dizer o que você tem e o que você não tem. Mas de repente você pode encontrar algo positivo, algo que você saia da sessão com mais vontade de viver, que saia da sessão resolvido e não com mais questionamentos, né?
E essa terapia existe e eu estou aqui para espalhar ela por aí, para mostrar e para conseguir atingir mais pessoas do que eu consigo só numa. Hoje a internet me permite isso. Então, essa questão da faculdade, né? Eu termino a faculdade, eu começo a faculdade, eu não começo a faculdade, é uma questão muito sua que você tem que analisar, mas que, segundo a minha experiência pessoal, ela não necessariamente tem a ver com o fato de você conseguir ganhar dinheiro, ou de você ser feliz, ou de você ter uma profissão fixa, a não ser que eu digo que seja uma profissão dessas, que é algo que realmente requer a formação, que é algo muito estrutural, que você tem que saber para poder fazer, que você tem que ser certificado para poder fazer. Mas se for algo mais amplo, hoje o mercado dos cursos, as pessoas que são mais top em suas profissões estão oferecendo cursos, e esses cursos eles vão lhe preparar muito melhor do que muitas faculdades por aí. Nada contra as faculdades. Mas pode ser um sonho seu, como eu já falei também. E se for um sonho seu, vá embora atrás dos seus sonhos. Não vai deixar para fazer uma faculdade depois, não. Eu jamais quero e nem acho que é bom. O que é que vai mal nas pessoas hoje? O que vai mal nas pessoas é justamente terapeutas, psicólogos, psicanalistas, sei lá o que, terapeutas holísticos, que acham que as pessoas têm que ser trazidas para a realidade. Mas o que é realidade? Para a realidade do terapeuta? Ou para a realidade que ela quer? Será que ela não pode ter sonhos? E é nesse ponto que eu acho que o negócio desencontra. Eu não estou aqui para tirar os sonhos de ninguém e trazer elas para o mundo real. Eu quero mais que elas vivam no mundo ideal delas, o mundo que faz com que elas sejam felizes. Então, se você tem o sonho de ir para a faculdade, vá embora, dê um jeito de resolver isso, porque muitas vezes isso é a sua essência se comunicando com você. Aquilo que tem mais interno, sua consciência mais interna, mais essencial, muitas vezes está dizendo para você que você precisa de passar por aquela experiência para você poder evoluir. Toda vez que a gente tem uma dúvida, essa essência ela está sempre tentando nos dar a resposta, né? Ela está sempre ali falando assim, vai por esse caminho que talvez não seja o mais lógico, talvez não seja o mais tentador, mas pode ser que seja um que tem bastante sofrimento, mas é o que você precisa para no final dele ter mais felicidade e para a sua evolução, de fato. Hoje a gente sabe que o que distancia a pessoa da essência dela é justamente as camadas de sofrimento, de ideias fixas que foram impostas na cabeça dela através de uma educação supressiva, supressora dos pais, da família e da escola, né? E através da violência também. Então todas essas camadas elas ficam entre a pessoa e a essência dela, né? Eu poderia dar um exemplo para vocês, mais ou menos. Eu acho que eu não tenho nem uma folhinha bonita aqui, assim, para mostrar. Eu só tenho essa que tem um cachorrinho. Mas vai quando o cachorrinho mesmo. Será que dá para ver? Ó? Que bonito isso aqui. Então vamos imaginar que essa bola aqui no meio é a essência da pessoa. Essência. O eu. Ó. Eu. Tá vendo? Isso aqui é o que há de mais você possível. Tá vendo? Isso aqui está lá no interno da sua mente. Isso aqui, ó, é o mundo físico. Tá vendo? Ó, isso aqui é a sua essência, isso aqui é o mundo físico onde você põe as coisas em ação. Aqui é ação. Vamos chamar isso aqui de ação. Tá vendo? Ó, aqui é o eu, essência, e aqui é a ação, né? E toda essa violência,
educação supressiva imposta pela escola, educação supressiva imposta pelos pais, invalidações que você sofreu, pessoas más na sua vida colocaram comandos, pensamentos, disseram assim: ah, mas você não pode conseguir tudo que você quer, você nunca vai conseguir fazer isso, a vida é difícil, o dinheiro não é fácil de conseguir. Tudo isso é essa parte aqui, ó. Isso aqui é supressão, supressão, ideias falsas. Tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, são as supressões de ideias falsas. Aqui é o eu, aqui é o mundo físico, onde você põe as suas vontades, suas ideias em ação. E aqui, ó, são todas as ideias falsas que as pessoas põem com muita violência na sua cabeça, né? Então, quando o seu eu tenta se comunicar com você e põe as coisas em ação aqui, tem toda essa barreira. Ó. O eu tá aqui, ele tenta ir lá e pôr o sonho dele em ação, mas olha quantas barreiras tem. E aí o que acontece? Ele tenta, volta, ele não consegue passar. E aí quando ele consegue pôr um plano em ação, no final você está exausto, né? Às vezes é isso, eu tenho um plano de acabar a faculdade, aí você vai e põe isso em ação com muita força, porque tem todas essas barreiras de ideias falsas colocadas na sua cabeça. E aí, quando você consegue atravessar tudo isso, você finalmente finaliza uma atividade, você está exausto, porque você tem que passar por todas essas barreiras mentais que colocaram na sua cabeça. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não estou aqui jamais para botar uma ideia nova na sua cabeça, para dizer para você, você tem que fazer isso ou você não pode fazer isso. Tudo isso é arbitrário, gente. A gente chama de arbitrário aquilo que é imposto como sem razão, porque eu acho, porque é forçado, porque eu falo para você que é autoritário, né? Eu estou aqui como terapeuta, então por eu falar você acha que é verdade. Não, isso não funciona, isso é arbitrário. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que foi descoberto que nesse sistema aqui, entre a sua essência e a ação das coisas que você põe na sua vida, existem essas barreiras ideais, mas existem alguns botões aqui, ó, que se conectam direto com a sua essência. Então eu vou botar aqui, ó, botões. Vou botar botões. Então esses botões aqui, ó, eu vou pressionando esses botões, eu pressiono esses botões, e sabe o que acontece? Esses botões eles vão limpando tudo isso aqui. Porque é como se eu fosse aumentando essa essência, deixando essa essência mais forte. Então são botões que alimentam a sua essência, que torna você mais você, deixa você mais próximo de você mesmo. E aí sua essência, ó, ela vai ficando cada vez maior, tá vendo, ó? Eu vou apertando esses botões aqui, ó. E sua essência, ela vai ficando cada vez maior, e cada vez maior. E nessa coisa de ficar cada vez maior, ela vai eliminando essas ideias falsas, essas ideias fixas que foram postas na sua cabeça, tá vendo, ó? Eu vou apertando os botões aqui, ó. E aí isso vai crescendo e vai detonando essas ideias fixas. Por quê? Porque imagine que você tem ideias falsas, né, que foram postas na sua cabeça através de sofrimento. Por exemplo, você foi traído mais de uma vez. E aí você sempre escutou falar que homem não presta. E você foi traído 2 vezes, então isso aqui, isso vai se tornar aqui, ó, uma barreira. Então toda vez que você pensar em se relacionar de novo, sua essência disser, você está precisando se relacionar. E aí você tenta, mas vai ter uma barreira mental aqui chamada homens não prestam. Vou até escrever aqui, ó. Homens não prestam. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter essa barreira, homens não prestam. Aí sua essência vai dizer assim, João,
Amélia, José, você está precisando se relacionar. Maria, Ana, você está precisando se relacionar, você está precisando de trocar com alguém. É isso que vai trazer evolução para você. A sua essência está dizendo isso. Se relaciona com alguém que isso vai trazer evolução para você, de entendimento, de troca, de parceria. Só que aí, a sua essência falou isso quando você tenta ir lá colocar isso em ação, a barreira aqui, homens não presta. Só que aí, ó, a gente vai apertar esses botões aqui. E sua essência é aquela vozinha que fala, eu acho que está na hora de você se relacionar, assim você vai evoluir. Essa essência aqui, ó, ela vai se tornar cada vez maior e aí, uma hora, ela vai eliminar esse pensamento, homens não prestam. Porque sua essência vai dizer, como assim homens não prestam? Mas, por exemplo, você já... De repente seu pai era um cara que era legal, que prestava, de repente você tinha um tio que era gente boa, de repente seu irmão, ou você tinha um colega que você começa a lembrar, pô, mas aquele cara era legal. Daqui a pouco você lembra, pô, mas eu já tive um namoradinho aqui, e esse namoradinho foi legal, a gente não levou pra frente, mas ele era um cara legal. A sua essência vai começar a se apropriar mais dos dados verdadeiros da sua própria experiência e eliminar aqueles dados falsos de sofrimento, de pessoas mau caráter que entraram na sua vida. Eu já estou falando de relacionamento. Mas a mesma coisa é com faculdade, né? Se você tem uma pessoa que fala assim, ah, você não faz nada direito, você não faz nada direito, nossa, você é muito responsável. Qual a mãe, qual o pai que não gosta de falar que o filho é responsável? Né? Que pena isso, porque na verdade seus filhos eles só são filhos, às vezes adolescentes e crianças. Mas aí a gente é tido como irresponsável quando é novo. É responsável. Esse comando começa a entrar na nossa cabeça e a gente tenta fazer uma faculdade que a gente quer. Só que como que a gente vai fazer essa faculdade? Quando a gente tenta pôr em ação, aqui ó, tá aqui, quando a gente tenta pôr em ação tem a barreira aqui, irresponsável. A gente tenta pôr essa, não, eu vou começar uma faculdade de medicina. Aí quando você tenta fazer isso, quando você tenta ir lá estudar para passar, não, mas você é irresponsável, você não consegue fazer nada direito. Ou seja, são pensamentos, aí de repente você já tentou uma vez e não conseguiu. Aí a pessoa vai dizer, é mesmo, eu não consigo fazer nada direito, porque meu pai me falava isso e eu tentei já fazer uma vez e não consegui. E aí está alimentando o quê? Está alimentando essas ideias fixas aqui. E aí o que, é que a gente vai fazer? Apertar esses botões aqui, ó. E aí, aumentando esses botões, a sua consciência expandindo aqui, ó, a sua essência expandindo. Sua essência vai expandindo, 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 expandindo. E aí, o que ela faz? Ela elimina esse comando que fala que você é irresponsável. Ela tira isso do jogo, você vai lá e finaliza. Então, ponto de dúvida, será que eu termino isso? Será que eu não termino? Será que eu vou me relacionar? Isso provavelmente é um conjunto, um amontoado, um acumulado aí de ideias fixas que não são suas, você não está conseguindo se comunicar diretamente com a sua essência e se entender. E não tem problema. Para isso eu estou aqui para te ajudar. Né? Existem experiências na nossa vida que a gente não quer olhar, existem lugares da nossa mente que a gente tem medo de acessar. E aqui estou eu para te ajudar a fazer isso. E o mais legal é que quando a gente faz um processo pelo online, né, você pode apertar certos botões, você nem tem que acessar lugares da sua mente que você não quer. Você nem precisa de tocar em traumas, em memórias dolorosas para conseguir já ter um bom resultado na sua vida. Não precisa. Até porque para tocar em traumas, em lugares dolorosos, aí é uma terapia mais avançada, que tem que ser presencial, ou de um outro material que eu nem tenho disponível ainda para o público. Mas o que traz mais resultado e que todo mundo tem que passar, independente dessa outra terapia, desse outro processo mais complexo, é essa primeira parte que é você aprender que você consegue ser feliz e botar as suas coisas em ação,
seja a sua faculdade, seja seus estudos, se você estiver disposto a investir um pouco em você. O problema é que, sei lá, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, e uma vez você fez uma terapia, uma vez você comprou um livro, está desproporcional a quantidade de investimento que você fez em você e na sua mente. E aí, dependendo do estado que você esteja, você teria que investir um pouco mais, mas aqui não, o material é o mesmo para qualquer pessoa, independente do estado que ela esteja. Então, se você estiver disposto a isso, investir em você agora, você pode ser feliz, você pode botar suas coisas em ação, você pode reverter qualquer tipo de cansaço, você pode sair de um estado de dúvida, você pode pôr um fim à sua ansiedade, se você quiser. Mas agora, há quanto tempo que você não está alimentando? Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não sabiam. Que se você está com 25 anos e se considera uma pessoa ansiosa, isso quer dizer que há 25 anos você vem se colocando numa situação sem saber, fazendo coisas contra você mesmo, deixando pessoas fazerem coisas contra você mesmo, e pelo fato de você deixar, você também está contribuindo para isso. Mas sem você perceber, você está se pondo nesse lugar de ansiedade há 25 anos. E se você quiser acabar com esse lugar de ansiedade, se você quiser acabar com a ansiedade, se quiser pôr o fim, praticar o fim da ansiedade, você pode. Tem como. Só que se você está há 25 anos praticando a ansiedade, você vai precisar de alguns meses, pelo menos, para praticar a não ansiedade, para ver uma melhora. Se passar uns anos, você vai realmente conseguir tirar a ansiedade da sua vida. Mas assim, para ver realmente a parada se tornar insignificante, alguns meses só. Mas eu quero falar porque tem que ter paciência. São apenas alguns botões, como eu falei, que a gente vai apertando para eliminar a ansiedade da sua vida. Né? E você vai fazendo aí na sua casa com o material que eu mando para você. Mas você tem que ir fazendo, dedicando uma parte do seu dia a reverter isso, e aí a gente consegue praticar o fim da ansiedade. Existe essa possibilidade, mas primeiro você tem que estar disposto a mudar, disposto a aplicar isso na sua vida, disposto a fazer esse investimento na sua vida, disposto a ter uma nova perspectiva de vida que as pessoas não têm. Muitas pessoas resistem por um fim na ansiedade porque elas são ansiosas há tanto tempo que quando a ansiedade vai embora elas começam a se sentir estranhas. Elas começam a dizer, nossa, que estranho que eu estou me sentindo, eu acho que eu não estou bem, e na verdade é a ansiedade indo embora. Aquela pessoa que estranha porque ela está bem. Isso existe. E se essa pessoa não estiver muito bem acompanhada, se ela não estiver sendo auxiliada por um profissional, o que acontece é que ela vai fazer por onde resgatar aquela ansiedade, que era aquele lugar comum para ela. Então, viver uma vida de não ansiedade, onde você pode finalizar os seus ciclos, você pode levar as coisas que você começou até o fim, requer um acompanhamento, mesmo que por distância, mas um acompanhamento para que você possa estar ligado nas principais armadilhas que a mente pode colocar. Mas não é a sua mente. É uma mente artificial que ela é imposta em toda a sociedade. Artificial, nossa, o que é que você quer dizer? Isso quer dizer que colocaram um chip na minha cabeça? Quase isso, mas não é um chip. É o que a gente chama de circuitos, ou de uma mente primitiva, que é, a mente primitiva ela não é tão artificial, mas os circuitos são, que é o que? Você desenvolve uma forma de pensar que é baseado,
que foi obrigado a ser instalado na sua mente através da violência, do sofrimento ou da supressão. Então, vamos dar um exemplo do homem não chora. Uma pessoa que pensa que homem não pode chorar, ela tem uma mente artificial na cabeça dela. Existe um que a gente chama de circuito, que é lógico para ela que homem não chora. E ela vai criar toda uma forma artificial de pensar que na verdade não é dela, mas foi passada para ela através de força, de sofrimento, de punições físicas, de violência. Por exemplo, uma mãe que está perdendo a sua saúde porque não consegue ter um tempo para si mesma, porque tem que cuidar dos filhos, porque desenvolveram na cabeça dela uma mente artificial de uma mãe que tem que se sacrificar pelos filhos. E é isso que ela vai fazer. Ela vai acabar morrendo mais cedo porque essa mente artificial está dizendo para ela que ela tem que se sacrificar pelos filhos. E são essas mentes artificiais que a gente quer tirar e deixar apenas a mente que está ligada ao seu essencial. Eu não vim para esse mundo com filhos, eu não vim para esse mundo sabendo que homem não chora. Eu vim para esse mundo sendo eu e achando que eu iria ir fazer uma faculdade, que eu iria morar fora do país, que eu iria fazer uma faculdade fora do país. E tudo isso você ainda pode realizar e deve realizar. E nunca é tarde demais. Se você confiar em mim e embarcar nessa viagem para apertar esses botões de melhoramento da mente, de limpeza da mente, de trazer mais clareza para sua mente, sabendo que você não vai ter que confrontar na sua mente nada que você não queira. Esse não é o exercício agora. Esse é um exercício mais avançado. Por enquanto, você só precisa de apertar uns botões indolores, que na verdade vai trazer muita alegria para o seu dia a dia, que vai trazer muita felicidade. Eu lhe prometo. Se você no começo tiver algum tipo de reação, de chorar, de qualquer coisa do tipo, isso é super normal, porque isso só quer dizer que você tem carga emocional muito acumulada dentro de você. E quando você aperta os botões, pode ser que essa carga emocional comece a ser descarregada. E isso é um ponto muito positivo. É um alívio tão grande que dá uma pessoa quando ela tem uma descarga emocional. Então eu convido você para participar desse jogo, participar dessa viagem, de começar a ter uma mente limpa, clara, sem dúvidas, sem ideias fixas, sem pensamentos negativos, sem cansaço, sem dores. Uma mente limpa simplesmente com vontade de viver, de estar presente, de estar vivo e de seguir ou não os seus sonhos, mas de sempre ter sonhos. Porque o legal mesmo é ter os sonhos. É mais legal, às vezes, até ter o sonho do que realizar o sonho. Por isso que eu falo que é uma coisa essencial. A essência é você poder ter o sonho. Quando você acha que não pode ter sonhos e ilusões, você fica mal, a vida fica sem graça, a vida não fica mágica. Quando você acredita, eu posso ter sonhos. Isso não significa que eu vou abandonar minha família, que eu vou abandonar minha vida. Isso não significa que eu vou realizar esses sonhos, mas eu posso ter sonhos. Eu posso trazer um pouco de mágica para a vida. Não existe nenhuma terapia antes na história da humanidade, nenhuma ciência da mente na história da humanidade que tenha validado a capacidade do ser humano e tenha visto a importância dos seres humanos ter sonhos e ilusões como essa que eu apresento para você.
Muito obrigado, por hoje é isso. Compartilhe com alguém que você acredita que esse vídeo pode ajudar, porque essa é a maior razão para eu estar aqui, é ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.